Alberto Lucas Machado, nascido a 1/11/1950. Nascido em Almalaguês? Em Almalaguês, naquela altura era. Era assim. Nasceu em casa? Nasci em casa. Parteira daí, não sei quem era, acho que era não sei, Isaura, qualquer coisa assim do género. E assim foi o meu começo. Filho único? Não, mais 5. Já só somos 3. A mais velha, a do meio e o mais novo. É o filho mais novo. Caçula, como dizem os brasileiros. O Os meus avós, infelizmente, não sei o que é um carinho de um avô. De parte a parte. A minha mãe, os pais morreram cedo, também ainda era muito pequena, foi criada aí, chamávamos nós a Casa Grande, e trataram a madrinha, tratou dela, criou-a e depois, pronto. E o meu pai também já era crescido, mas o pai morreu cedo e a mãe morreu mais tarde, mas também não conheci. Não, acho que nem nenhum dos meus irmãos também conheceu. Não tive esse carinho, não sei o que é, mas sei dar, é o carinho da avó. Relativamente ao seu nascimento, a sua mãe partilhou o momento consigo? Alguma história? Não, então, não, sei uma história muito, muito engraçada. Naquela altura, contam as minhas, a irmã mais velha, que ainda está viva, elas iam a Miranda levar os tapetes lá à fábrica, teciam e depois iam lá levar aquilo, os trabalhos. E então, quando eu nasci, a minha irmã, mais a do meio, foi ao encontro à fonte do Calvo, encontrou, devia ter ido à fonte, e apanhou a minha irmã no caminho e deu-lhe a novidade. E ela respondeu: "Oh, deixá-lo ter, olha, a mãe tem lá um menino, oh, deixá-lo ter." E eu, às vezes, brinco com a minha irmã: "Tu não gostas de mim?" Qual é que é a diferença de idade? De idade? Entre os irmãos é quase todos 2 anos, 2 anos e meio. Do meu irmão, 2 anos. E é mais ou menos isso. O meu pai foi para o Brasil e depois, quando foi, estavam 3. Depois esteve lá, voltou, fez o meu irmão e depois voltou e veio cá e fez-me a mim. Tem memórias partilhadas pelo seu pai do tempo que esteve no Brasil? Não, nenhuma. O meu pai, quando veio, já eu tinha talvez uns 7, 8, 9, para aí 7, 8 anos. E depois a educação da minha mãe, eu fui, pronto, e nessa altura, pois, era mais liberto, não é? A educação de mãe, embora ela desse uma boa educação em todos os níveis. Mas o meu pai, quando veio, quis impor a educação dele e foi muito dura. Não havia quase dia nenhum que eu não levasse porrada. A sério, eu levava porrada todos os dias. Talvez por minha irreverência, brincar, mas levava porrada. Aliás, os meus irmãos queixam-se que ele sofreram um bocadinho com ele. Ele era um homem duro, bom. As pessoas, todas as pessoas dizem que o conheceram, dizem muito bem dele. Aliás, tivesse ele vivo, mas os meus irmãos dizem que era um bocado duro. Não tem. Eu, por exemplo, do meu pai, eu não sei o que é um carinho dele, a sério, não tem. Eu tive um desabafo aqui há tempos, até no Face, no dia do pai. Não tinha. Não sei que era um beijo dele. Mas eu dava-lhe beijo. Depois dei-lhe muito beijo. Já foi. Está lá, à minha espera.
A minha mãe era uma santa. A minha mãe era uma santa. Todas as pessoas aí dizem que ela que era uma santa. E aquilo que aprendi foi com eles. Com o meu pai, com a minha mãe. Tudo. Por exemplo, gosto de cozinhar. Gosto. A minha esposa, quando estou em casa, olha bem cá tu, trata disso. Quando é para temperar, é comigo. Cabrito, qualquer coisa, borrego, qualquer coisa, é comigo. E isso eu acho que herdei dele, do meu pai. Ele sabia muito bem cozinhar. Sabia mesmo muito bem cozinhar. Tinha mão para a cozinha. Mas o que é que ele fazia de profissão? Então, ele lá no Brasil, ele trabalhou em muita coisa, isso aí eu não sei, não posso precisar. Mas depois, quando ele veio, depois comprou uma penda, uma tasca. Tinha as duas coisas. E aí é que começou a minha grande inquietação. Ele comprou, depois modificou muita coisa e naquela altura não havia água canalizada. Não, mais tarde, mas muito mais tarde. E então ele vinha do Brasil e tinha ideias muito avançadas. Lá era totalmente diferente, já vinha com casa de banho. Ele fez uma casa de banho logo, com um depósito em cima, e nós tomávamos banho já de chuveiro. E a água carregava eu. Pois, andava aí pelos poços, pelas fontes. Sabe o que é que eu fazia? O cântaro de 20 litros. Era 2 cântaros, os do vinho, de 20 litros, um de um lado, outro do outro. A tranca da porta, punha como tipo chinês, pimba, a carregar água para o banho, para casa, para a casa onde nós vivíamos, a carregar água para um depósito que tínhamos em cima da tasca, que em cima era o salão de jogos, por baixo era então a mercearia e os vinhos. Já tinha também, vinha água de cima por queda, não é? Tinha uma torneirinha, lavava os copos, etc. E depois estava tudo cimentado, era lavar, ele, pois que já vinha, já tinha outra visão, e então gastava-se muita água. Era um burro de carga. Era. Passei a minha infância, passei muita coisa. São as tais as boas e más recordações que eu tenho. Escola, não havia dia nenhum que não levasse reguadas do professor. A sério, levava reguadas. Um dia dei 51 erros a copiar. 51 erros. O cavalo e o leão. Era a lição. O cavalo e o leão. 51 erros. 51 reguadas que eu levei. Mas isto tinha uma razão. Porquê? Porque eu saía das aulas e ia trabalhar. Carregar água, buscar o mato, buscar erva para o gado, pronto, para tudo. E depois os meus colegas iam fazer os trabalhos da escola. Ajudavam também os pais, mas faziam os trabalhos da escola. Eu tinha que trabalhar, tinha que ir à água, tinha que fazer essas coisas todas. Depois, quando tinha tudo feito, a tarefa que ele estava guardada, o que é que eu fazia? Ia brincar com eles. Quando chegava a hora de almoçar, de jantar, não era? Que era o jantar. O pessoal, vamos embora jantar. E eu ia jantar. Os meus trabalhos não estavam feitos. E então o que é que acontecia? Depois, quando íamos para casa, depois a loja fechava, nós íamos para casa e eu punha-me a fazer os trabalhos. E o meu pai gritava: apaga a luz! E sabe como é que eu fazia os trabalhos? Para ele não me chatear a cabeça, e daí a minha caligrafia sem tomar, com uma pilha, punha a pilha na boca, as colchas por cima da cabeça, e toca a fazer os trabalhos, fazia a copiar, fazer a lição, etc. Era à pressa, com erros ou sem erros, quer lá saber, eu quero entregar amanhã o trabalho, eu levava com erros, levava mais umas palmadas, mais uma coisa, eu aguentava bem. E foi assim, a minha infância foi assim. Quando mais tarde, depois, já passado um tempo, agora deixa-me contar isto, mais tarde, quando meus pais faleceram não, já não podiam, e nós empregados, e assim, ninguém quer ficar com isto, nós vamos vender,
já não conseguimos, a minha esposa, que trabalhava em Coimbra, estava comigo lá nos serviços municipalizados de água e trabalhava no bar, estava no bar, sabia o que é que as coisas davam, olha, se sabia, por ela queria, eu por mim não, eu assim, foge, casei, foi a minha liberdade, o meu casamento foi a minha liberdade, o dia em que eu casei, foi a carta da alforria, estou livre, epá. Depois ela queria se meter naquilo e eu disse, ai meu Deus, lá voltei outra vez para o mesmo. Quer dizer, passa a não ter domingos, passa a não ter feriados, passa a não ter nada, vou ser outra vez um escravo. Voltava para a escravidão. Eu disse, não. Mas mesmo assim ainda ofereci dinheiro, ainda ofereci. Mas não quiseram, os meus irmãos não entregaram, pronto, até fiquei aliviado. Já namorava, desenfiei-me de cá do trabalho do domingo, já namorava. Fui com um colega de idade, fomos a Coimbra a ver um filme, que eu sabia, já trabalhava em Coimbra e sabia. E fomos lá ver aquilo, fomos a pé para a Portela do Gato, apanhámos a carreira, fomos para Coimbra, voltámos para a carreira e voltámos a pé para cá. Quando eu cheguei a casa, o meu pai procurou-me, onde é que tu andaste a tarde toda? Tomba, mais uma carga. Não era, naquela altura já não foi assim uma carga, porque já era mais adulto, mas levei umas pancadinhas. E passado umas horas fui para o namoro. Mas já levava o corpo inchado. Era assim a vida. São boas recordações. Gosto de me lembrar. Voltando aqui um bocadinho atrás, à sua infância, quando estava a estudar, já tinha eletricidade em casa? Não. Não. Como referiu a pilha? Mas infância, mais não, eu ainda apanhei do candeeiro de petróleo. E as maquinetas estão aí para fazer a comida de petróleo. Ainda apanhei disso. Depois veio a eletricidade. Isso veio. Recorda-se em que ano é que... Epá, não, eu era pequeno. Não, era pequeno. Ainda era pequeno. Mas lembro perfeitamente quando veio a eletricidade. Não sei, talvez que 5 anos, 4, 5, mal me lembro, mas lembro-me bem ainda, quando veio a eletricidade. Quando chegou a Almalaguês, sempre morou em Almalaguês? Sim. Teve logo eletricidade em sua casa, em casa dos seus pais? Sim, foi. Okay. E a água canalizada? Essa aí já eu estava casado, já estava casado, quando veio a água canalizada, lembro-me, eu trabalhava nisso, nos serviços de águas, já estava, não, ainda era solteiro quando veio a água, ainda estava solteiro, quando veio a água, ainda veio, eu já não posso precisar, mas 73, talvez, eu não vou, é sério, 73, talvez 70, não, não interessa, mas mais ou menos isso, foi, eu digo isto porquê? Porque eu depois também fui presidente da junta. E depois havia muitas aldeias aqui que não havia e eu colaborei. Quando fiz a minha casa em 75 já havia água. Foi porque eu comecei a minha casa logo depois de vir da tropa, 75, portanto já tínhamos cá água. Já, portanto, pois, talvez 69, mais ou menos por aí, pronto. Voltando ao seu tempo da escola, havia a divisão entre rapazes e raparigas? Sim, ainda apanhei. Depois juntaram-se. Mas eu acho que não apanhei junto. Já não apanhei, mas depois foi. Ainda era a separação. Estudou depois de... Quarta classe. Eu depois, mais tarde, nós vamos crescendo e depois,
se me deixassem estudar, não é assim, não, tu agora tens que estudar. Depois eu dizia assim, pá, eu não sei como é que estes gajos andam aqui tantos anos aqui a caminhar para Coimbra e nunca se formam, porque depois passamos a ter outra noção da vida, o que é a vida, e assim, pá, se fosse hoje, se calhar formava-me e tirava 2 anos num, etc. Porque vi e comecei a gostar mais de ler, eu lia muito, naquela altura lia muito. Eu no trabalho conseguia ler, o meu trabalho dava para isso. Eu agarrava no livro e devorava-o. Era um instante. Devorava-o. O seu primeiro trabalho? Olha, o meu primeiro trabalho. Eu gostava de pintura. Ainda hoje gosto. E ainda tenho lá uns quadros jeitosos em casa. Eu gostava de pintura. E o meu trabalho foi para a fábrica da porcelana. Foi o meu trabalho. Eu fui lá, queria ir pintar, está bem, pronto, até cá me chamaram-me, eu lá fui para lá. Espetaram comigo na lenha, e naquela altura já havia incêndios, a lenha toda farrusca, porque eram os fornos a lenha, aquilo era enfiar a carradas e carradas, que nós vamos lá para os fornos, a carregar a lenha para os fornos, para eles, para terem a temperatura, para estar com a temperatura certa, queimavam muito a lenha. Eu um dia aquilo andava-me a chatear, eu de vez em quando lá ia ter com a pessoa que me tinha lá colocado e dizia assim, então, mas assim, não, tu tens que continuar aí, eu não sei quanto e tal, depois tu vais para a pintura, mas agora tens que andar aí, toda a gente passa pela lenha. Está bem, chateei-me um dia, acabou. Uns rapazes de cada almalaguês andavam no estádio, andavam a fazer a colocar, a fazer as bancadas do estádio municipal. E assim, pá, os gajos estão a aceitar pessoal. E então, cheguei a casa e disse, olha, vou deixar e vou para isto assim. Então, e quanto é que vais ganhar? X. Olha, fui ganhar mais, foi como meus pais queriam. Fui ganhar mais, andar, e vou eu. Lá fui, deixei a pintura para o lado. Ando lá um tempo, depois a gente começa a apanhar conhecimentos e tal, e assim, pá. Que idade tinha? 16, talvez uns 16 anos. Pois tinha uns 16 anos. 18, 16, depois com 18 fui eu para os serviços. 18 já eu estava nos serviços. Depois lá, veja só o que é que era? Epá, eu gostava sempre gostei de eletricidade. Quem rascava as coisas em casa era eu também. Eu gostava de pintar, aliás, eu sempre fui um bocado assim, sempre para a frente, não gostava de fazer coisas. E depois cheguei, lá me arranjaram conhecimento, eu fui lá falar com os gajos, que era eletricista canalizador, e assim, podes vir, vens segunda-feira já, então e quanto é que eu venho ganhar? 20 euros, 20 escudos por dia. E eu ganhava 22.500 lá na Câmara, 22.500. E chego a casa com a novidade. À mãe e ao pai. Olha, segunda-feira já vou trabalhar para o outro lado, aprender eletricista canalizador. Até quanto é que vais ganhar? 20 escudos. E o meu pai foi logo, podes ir, mas eu quero cá aos 22.500. Lá me cortou o meu pai as pernas. Não foi, não acabou, já não fui. Andei lá até que depois continuei lá. Até que um dia também daqui me disse, olha, queres vir para a loja de Ferraz, lá no Calhabé, logo ali perto, queres vir para a loja de Ferraz? E ele tinha vindo do Ultramar e queres vir para o pé de mim, para a loja de Ferraz? Pá, eu disse, então vou, fui ganhar mais, então vou. Lá fui para lá. Descarregava cimento, naquela altura descarregava cimento, andavam muitas obras ali, se descarregava cimento, aquilo tudo. Ai meu Deus, passei lá as passas do Algarve, o cimento vinha quente, ainda vinha quente. Eu passei ali, até que um dia, lá o patrão, chateado, não sei com quem, lá qualquer coisa, deu um pontapé numa lata, a lata veio-me bater na canela da perna, magoou-me, e eu, ato as armas e bagagens, vem-me embora. Eu não estou para andar aqui a aturar maluquices, vem-me embora. Fui pedir outra vez emprego na Câmara, voltei para a Câmara outra vez, lá para o estádio, lá continuei, carregar pedra,
carregador, sempre a carregar. Lá ando eu a carregar pedra, as pedras que ainda hoje, agora já tem os assentos plásticos, mas antigamente era aquela pedra, não sei se lá foi alguma vez, mas é pedra que tem uma pedra. Passaram muitas pelo lombo. Então lá vou para lá. Entretanto, o meu pai disse assim, olha, queres ir para um senhor, Abraião Ferreira, batatas. Lá vou eu carregar, novamente, batatas. O senhor Abraião, que vendia também para o meu pai, batatas, feijão, etc. Portanto, para a mercearia, coisas para a mercearia. Olha, um sujeito vai ser operado, e vai demorar não sei quantos meses, se tu quiseres ir para lá, ele paga-te não sei quanto, paga não sei o que. E assim, então está bem, pronto. Era o horário, eu tinha que estar às 8, era o horário das 9 e saía, era o horário de escritório lá, mas só que era para a Lombar. Lá vou eu para lá, para a Lombar outra vez. E lá eu estou ali não sei se foi um ano ou dois, andava ali, foi um ano assim, um ano ou dois. Depois, aquilo estava, eu assim também não estava para andar ali assim, e eu, um primo meu que era enfermeiro, nosso primo que era enfermeiro, e assim, olha lá, você não arranja um emprego, e assim, tal. Oh, queres ir para os serviços? Porque havia um que era vizinho dele, que era chefe lá, era chefe do armazém, nos serviços municipalizados. Oh, então, veja lá. Ele viu, falou com o meu pai, aí vou, assento praças nos serviços municipalizados, e lá vou eu para lá, para o armazém, a Lombar. Eu dizia assim para os engenheiros, depois agora já no fim, dizia para eles assim, oh, tu és o dono disto, já era um dos mais velhos, e tu és o dono disto, vai, quando eu me quis vir embora, vais-te embora, então tu és o dono disto, tu és não sei quanto e tal, e assim, tu fazes o que queres aqui, pois faço, mas quando eu vim para cá, vi puxar uma carroça, às vezes empurrava, que era o meu trabalho, andava nas casas comerciais, uma carroça, íamos sempre dois, um ia às cangalhas e o outro atrás a empurrar, carga porque não havia, eles naquela altura lá no serviço era assim, uma carroçazinha para irmos às casas comerciais, pôr os materiais, que era mais fácil ir às casas comerciais, porque naquelas ruas estreitas era muito mais fácil a carroça, lá íamos nós. E depois metíamos a carroça para ser mais leve, ela assentava precisamente no carril do elétrico, enfiava no carril do elétrico até que viesse o elétrico, tínhamos que sair, toca, e íamos direito ao serviço. Assim. E lá me mantive, depois houve a separação, queriam que eu fosse para a eletricidade, e ainda estive lá, fiz mal. Para a eletricidade, para a EDP hoje, naquela altura, houve a separação, e ainda estive na Avenida Fernão Magalhães, estive lá um mês, e assim, tu ficas cá. Não fico. E gostava muito de estar, porque nessa altura já estava na secção de compras, saí do armazém, já estava na secção de compras. E eles disseram, tu ficas cá? Não fico, vou, antes quero ir para os transportes. E venho deixo a EDP, hoje estaria com uma boa reforma, e venho eu para os transportes. E lá venho eu para os transportes, e depois dos transportes, são histórias muito engraçadas. Houve um sujeito que ainda era da minha família, que de manhã trabalhava muito bem, da parte da tarde metia-se nos copos, era uma inquietação. E eu ajudava-o. E o meu trabalho era na rua, andar na rua, saber preços, saber os preços dos materiais, das coisas, e ele ficava lá a ajudá-lo a fazer os ofícios, requisições, etc. Ajudava-o bastante. Até que um dia porque um dia convidei para a minha vindima e depois enchi-lhe um pipo de vinho, mas eu naquela altura tinha pouco, eu não posso estar a encher o pipo de vinho. Olha, não dá. E nunca mais o convidei para a vindima e nunca mais lhe enchi o pipo de vinho. E ele disse-me assim, um dia eu embrulho-te, qualquer dia embrulhou. E embrulhou mesmo, fez uma participação. Um dia chego lá de manhã e a minha chefe, de cá de cima, portanto,
telefona lá para baixo, sabia que eu chegava cedo, telefona-me e procurou-me. Então, sabes que tens aqui uma participação? Uma participação de quem? De quê? Foi o Relvão, fez uma participação. Olha, venha para cima imediatamente. E venho eu. Ela lê-me a participação. Vou já falar com o seu diretor. Vou, e é já. E vou eu por aí acima, falar com o diretor, bate-lhe à porta. Ele, seu diretor, passou-se isto, contei-lhe tudo. Assim, contei-lhe tudo o que ele era. E eu disse assim, e o senhor sabe que eu tenho razão, o senhor sabe que ele quer isso. E a minha chefe veio, o coitadinho veio a subir as escadas atrás de mim. Senhor diretor, desculpe, não sei quem mais, não sei quando. Disse, não. Foi tudo assim. Então, e disse assim, eu não volto lá para baixo. É verdade, eu disse para ele, para o diretor, assim, eu não volto lá para baixo. Disse, então, dona Lúcia, como é que vão resolver o problema? Só se for o contínuo leva as coisas tratadas cá de cima, leva-as lá para baixo e depois traz as que são para tratar e pronto, você não vai lá mais abaixo, fica aqui a trabalhar com a dona Lúcia. Ok, sim senhor, ótimo, nós vamos abrir um concurso e depois você vai concorrer e vai para lá. Abrir um concurso que foi para responsável pelos contadores da água. E vou eu para os contadores da água. Fico responsável pelos contadores da água. Todo aquele movimento dos contadores, para mim eram militares, tem um número, eram militares. Eu sabia, entrou no dia tantos, foi para fulano no dia tantos, veio de lá no dia tantos, veio com isto, com este problema, com aquele, foi arranjar, levou estas peças, sabia tudo, onde ele tinha uma ficha que sabia tudo. Que idade, mais ou menos? Então, nessa altura, 25 de Abril, eu fiz 25 de Abril. Fiz, isto é, estive. Não fiz. Ajudei. Lá estive. Aquilo nessa altura, que pá, datas não posso precisar, mas então, 90, porque depois, 86 talvez, porque depois, entretanto, eu estava ali e depois o Coronel Seco Coronel Seco já era vereador e estava no Conselho de Administração lá nos serviços. Já foi depois do 25 de Abril? Sim. Depois o Coronel Seco veio lá e foi quando ele me fez o convite para eu vir para a Junta de Freguesia, para a Junta, isto é, não, encabeçar, pronto. Há pouco disse que esteve na tropa. Tive. Lembra-se do ano? Quanto tempo é que esteve? O meu número, ainda me lembro de um mecanográfico, 135.977-71. Foi, 71. A tropa foi sentei praça em Aveiro, mas naquela altura o meu irmão já era funcionário nos CTTs, era guarda-fios. Foi muito engraçado esta história. Ele era guarda-fios e disse, olha, tu queres vir à guarda-fios? E estava aqui no posto de rádio em Coimbra. Foi para os Açores e veio direto dos Açores para o posto de rádio aqui em Coimbra. E ele depois disse, queres ser? E disse, então, quando fores assentar a praça, no dia em que fores dar o nome, dizes que és ajudante eletricista. E eu, ajudante eletricista, quando fui depois de assentar a praça, já era eletricista, não era? Já era eletricista. E depois, quando fui lá, portanto, era sempre eletricista, a profissão é que trabalhava nos serviços municipalizados e havia lá os eletricistas, portanto, tudo batia certo. E depois, quando chegou à altura de juramento de bandeira, depois saber onde é que vamos, lá veio a notícia. Regimento de Transmissões Porto. E eu assim, está a correr tudo bem, eu. Regimento de Transmissões. E depois no Regimento de Transmissões, quem é que lá estava? Encontrei pessoas, colegas, pelo menos estavam dois colegas dos serviços. Um estava-me a dar aulas, ótimo, mas também fui com um outro colega que tem a minha idade, que é dali de Monforte, fomos os dois para lá, e estávamos os dois em Aveiro, fomos os dois lá para o Porto. Mas ele sabia da poda,
Ele sabia, ele era eletricista, sabia perfeitamente subir os postes, porque havia uns que eram com garras, tinha umas garras que eram os postes de madeira, mas havia os outros de cimento que era com outro, diferentes, era preciso, tinha ali umas manobras um bocado esquisitas, que isso tinha que se ter um bocadinho de prática para subir os postes. Bem, eles já me ensinaram e eu, aliás, fui tirar a especialidade, tinha que aprender mesmo, mas eles também me ajudavam um bocado mais, porque até agora colegas, o próprio que estava a dar a instrução, era isso. E depois correu bem, ainda tirei uma boa nota. Ainda fui cabo também, mas tirei uma nota que não me deu acesso a escolher os lugares que queria. Era aqui para o posto de rádio, que não havia vaga, mas portanto daí não pude. Podia ir para Viseu, podia ir não sei para onde, mais aqui perto, onde posso precisar, e as ordens que o meu irmão me deu, assim, não escolhas, se for aqui assim perto, escolhes, se não, vai para Lisboa, escolhe e vai para Lisboa. E eu assim fiz, o mano mais velho mandou e vou eu. Lisboa. Eu vou para Lisboa, pronto. O primeiro Natal foi passado na Gorita. Quanto tempo é que esteve? 3 anos menos um dia. 3 anos menos um dia. E vou eu, estou lá e depois chega a altura, ando por ali, também fiquei muito bem, na altura, aconchegado, o padrinho e tal, fui para a secretaria, lá da nossa secretaria das transmissões. Qual era o meu trabalho? A minha caligrafia já era má, era transcrever as ordens de serviço, saía a ordem de serviço e depois era o seguimento que eu dei depois aqui nos contadores de água, era aquilo que eu fazia lá. Numa ficha tinha que escrever, por exemplo, sargento tal, saía a ordem que ele ia deslocado, por exemplo, para posto de rádio em Coimbra, para intervalos, porque vinham cá os telefones e as comunicações através do rádio, os rádios comunicadores, etc. Vinham ver essas coisas. E a Lausanne, tínhamos lá na Lausanne. Portanto, era este o trabalho. E depois eles lá me encaminharam e eu escrevia. Quando tinha as ordens de serviço feitas, estava tudo feito. Saía, o meu trabalho está feito, não tinha nada que lá estar. Na secretaria, tenho o trabalho feito, ia embora. Ou vinha para a rua, ou andava por ali, pronto, mas o trabalho estava feito. E depois daí que fazia as coisas muito rápido. Às vezes assim, há de haver aqui coisas que eles nunca vão saber de ler, mas a ordem, OS, ordem de serviço, 3564, por exemplo, eles vão ver lá a ordem, vão lá à procura dela, eles depois só sabem, o que era preciso era a ordem de serviço, eles vão lá ver, só dava os tópicos do que é que era. E assim, depois consegui vir para Coimbra, vi substituir o meu irmão. O meu irmão sai daqui e fico eu no lugar dele, guarda-fixe também. Antes do 25 de Abril? Antes do 25 de Abril. Depois há aqui um senhor vilão, que é de Vila Pouca, agora já está também, não sei se ele lá está, mas deve lá estar, está no cemitério, que não percebia nada daquilo. Eu percebia mais do que ele, porque graças ao meu irmão, porque também me ensinou muita coisa depois daqui dos problemas que existiam aí. E, entretanto, nós substituímos, porque eram tudo cabo, linhas, as linhas eram aéreas, que linhas era o arame, não era cobre, mas era, portanto, e nós substituímos aquilo tudo junto com os CTTs. Andámos a pôr cabos, os nossos cabos do Exército passavam junto com os CTTs na rua, andei a fazer esse serviço. Aquele senhor, como não gostava do meu irmão, ele não gostava do meu irmão, tratou também de me amolar, e fez também uma participação de mim, no último diazinho de trabalho dele, que ele ia para o ultramar, faz uma participação, que ele que era mau elemento, não trabalhava, tudo pioriu. Chamaram-me lá, chego lá um dia, olha, vai lá abaixo à secção de justiça, que há um problema qualquer aí, e vou eu.
tenente-coronel ou qualquer assim do género. E começa-me a ler aquilo, a participação. E eu assim, olha, isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira. Só tem uma verdade. Ele passou por mim, eu ia a pé, ele passou por mim, eu ia a civil. É a única verdade. Que eu que sou o mau elemento, procuro aos outros CTTs, procuro aos meus colegas, porque aí já é o responsável, que já era cabo aqui, já tinha sido nomeado. Procuro aos meus colegas, procuro ao sargento tal, procuro nada disso. Só eles podem dizer o que é que eu sou na verdade. Eu desenrasquei o carro-torre daqui dos serviços, foi necessário, pedi, e o carro-torre lá esteve a desenrascar a gente, madrugada, para passar cabos, ajudar-nos a passar os cabos. Carril, foi preciso carril, eu consegui o carril. Pronto, era para o exército, era fácil, mas pronto, de qualquer forma, foi ele, e eu disse, pá, se desenrasca-se, eu vou lá e falo, e fui aos serviços, falei com quem devia, e carril, sim senhor, e veio o carril. E no fim, dava-me um valor, um louvor e um mês de férias, uma porrada, toma, 15 dias. 15 dias de detenção. Eu não conseguia, porque uma participação tinha que levar mesmo. Que 15 dias de detenção. Estou a cumprir a detenção, entre o sargento. Olha, o que estás aqui a fazer? Eu disse, estou a cumprir a detenção. Já saiu. 15 dias de detenção. Ah, é? Então vá. Vai para casa, vai lá ajudar o teu pai, 15 dias. Vais cumprir a detenção em casa, os 15 dias. Vim para casa 15 dias de férias. Ao fim de 15 dias apresentei-me. Mas passado um tempo não consegui, ele não me conseguiu manter aqui em Coimbra mais tempo e tive que ir para Lisboa. Lá vou eu para Lisboa e foi aí o 25 de Abril depois. Mas tenho uma história muito engraçada. Estou na secretaria e estou a ler um livro de cowboys. Estou a ler o livro dos cowboys e estou na cena, não é? Faço ideia, estou na cena, não é? Estou a viver aquilo. O Coronel Garcia dos Santos, que foi um homem do 25 de Abril, chega por trás de mim, não estava ninguém na secretaria, eu estou lá mais cedo, estou mais cedo, à hora do almoço, estou ali, pronto. E ele chega por trás de mim e puxa-me o coração, ó nosso cabo, não tem nada que fazer, eu nem vi quem era, estende a mão, uma lambada, quando eu vejo quem era, ai Jesus Senhor, pronto, estou desgraçado, ei, bom, agora desta vez é que eu vou mesmo para a prisão, não tenho hipótese, vou eu para a prisão, caio na cadeira, fico ali, vem o oficial de dia, vê logo, ele vai para a frente, ele olha para mim, eu olho para ele, eu não digo nada, ele nada me diz, vai à frente, veio o oficial de dia, então, foste tu que fizeste? Foi. Mas eu chorava que nem uma Madalena. E ele disse, fui. Então, como é que tu fizeste? Lá, contei a história. Então, pertence à companhia TPF. Até o sargento é o Caras Altas, é o Caras Altas. Ah, bom, lá foi. E eu ali, os minutos, segundos, aquilo pareciam meses. Eu a aguentar aquilo, ai Jesus Senhor. Lá aparece o meu sargento. Ó 591, que era o número de ordem. Ó 591, tu estás. Então como é que tu fizeste isso? Oh, meu primeiro. Ai, oh meu Deus, então lá, pronto, eu vou para a frente. Lá tiveram a conversar, passado um bocado, veio o oficial de dia e assim, então, pronto, tu, que serviço é que vais fazer dois reforços? Então, mas eu não faço reforços. Ai, não. Então, o meu serviço é isto, é de madrugada, às 11 horas, quando me calha, às 11 horas e de madrugada às 3 horas, mais ou menos, irmos ao céu, que era o RAL, ali perto do aeroporto, irmos passar a ronda ao centro de emissão ultramarino, ver se estava tudo bem. Era eu, tanto um cabo, o Ferriel e o motorista, claro, íamos lá fazer a ronda. Ah é, então, mas ia e à madrugada ia outro grupo. Então vais lá as 2 vezes. Pronto, está bem. Olha, que novidade, nem que fosse 3 ou 4. Eu ia lá, e assim que me calhou, fui para a caserna, não havia quartos, era a caserna,
e vestido, cinturão pendurado na cama, à espera porque era hábito, o motorista é que ia chamar o pessoal. Acordei de manhã, não fui fazer nada, ninguém me foi chamar, não houve ronda ao céu, chamava-se céu, que é o Centro Emissor Ultramarino. Isso foi coisa. E a minha caderneta está limpinha, não tenho lá nada. Mas desta vez que não vos chamaram foi no 25? Não, eu senti, foi a reforço, isso foi por ter dado a lambada ao Tenente Coronel Garcia dos Santos. Era um homem de 25 de Abril, foi um homem de 25 de Abril. Eu agora vejo que eu era um homem já tinha uma certa, tinha outras ideias, e daí que também não, porque na tropa falar, basta só falar, agora aqui a gente tem que cumprir, nem que seja uma coisa errada, a gente tem que fazer, a ordem está dada, tem que se fazer, quanto mais bater, nem dizer que bate, quanto mais bater, tinha que levar, mas não, graças a Deus não levei nada. 25 de Abril foi uma história muito engraçada. Eu estou a fazer no céu, eu depois, nas transmissões, nas nossas transmissões iam muito os jogadores de futebol, os artistas, eles eram encaminhados para as transmissões. Pronto, era mais fácil. E então, havia lá muitos artistas, mas a gente nunca os via. Jogadores de futebol, nunca os via. Mas de vez em quando eles apareciam lá com os trabalhos, para fazerem reforços, ou trabalhos, está a entender? Reforços, serviço de condução a doentes, etc. As coisas mais coisas. E então, como eles não estavam, alguém tinha que os fazer. Esse sargento, eu era o responsável por arranjar pessoal para fazer esses serviços. E calhou-me, fui eu fazer fui matar esse serviço. Houve um dia que eu não tinha as minhas divisas, foram três, tive que desenrascar 3. Eu estava de serviço, tive que dar as minhas divisas a um outro gajo que foi fazer, era um soldado, e foi para lá para o centro emissor, porque aquilo iam para lá e não havia problemas, não havia problemas nenhum, a gente sabia que não havia problemas, e formou, não era soldado, mas formou como cabo, mas estava tudo controlado, eu já controlava tudo. E desenrasquei. Então naquele dia eu estava a matar um serviço, agora não posso, não sei lá quem era, pronto, e lá estou eu no centro emissor, estava lá, desta vez estava eu lá de responsável pelos soldados que estavam comigo lá. E então de madrugada, aquilo era muito engraçado. Era tão bom ir para lá que havia soldados que iam assim, ninguém me chateia, vou para a gorita, levava a manta, deitava-se, ficava na gorita, ninguém me vai lá substituir, quando preciso ninguém me vai substituir, dormia-se até de manhã. Aquilo era engraçado, aquilo, era bom fazer aquilo lá. 25 de Abril, começámos de madrugada, disse, passa-se qualquer coisa estranho, pessoal lá, passa-se qualquer coisa estranho. Chaimites aqui a passar constantemente, carros a passar ali, a passarem de cá de baixo para cima, portanto ali para a zona do aeroporto, era o rally, e outros para baixo, para cima, andava muito, mas mesmo muito movimento. Chegou-se de manhã, isto de madrugada, e assim, houve uma intentona, houve uma revolução, é isso. E o tempo foi passando e a gente, depois com os rádios fomos ouvindo, etc. Eram umas 3, 4 horas da tarde e a gente sem comer, nada, não tínhamos comido nada, estávamos ali fechados, ninguém nos veio substituir, porque era lógico, ninguém nos vinha substituir, comida também não apareceu, até que depois a gente falávamos, alguém tem que nos vir substituir, porque estamos aqui sem comer, sem café, sem nada, tem que nos vir substituir. Lá apareceu depois já assim, a substituir, a gente fomos embora e depois comemos e pronto. E depois, lá de vez em quando, um silêncio total em Lisboa. Era um silêncio, ouvia-se os passarinhos. Eu ouvi quando deram aquelas rajadas,
Está a ouvir a Graça, Santa Apolónia, a Graça é cá em cima, o Castelo, e lá para baixo está a ver aquilo. E quem é longe, e ouviu-se perfeitamente os disparos. Foi assim, pá, já estão a disparar. E estávamos de prevenção. Bem, pronto, aquilo, pá, estava naquela fase. Todos aflitos, não aflitos, mas pronto, estávamos a viver aquilo sem. Olha, era uma alegria, mas nem tínhamos muito aflitos, não é? Portanto, tínhamos noção, e mais nós transmissões tínhamos uma noção de guerra, não tínhamos nada. Pronto, e aquilo passou-se, pronto, de madrugada, estou eu, pronto, estou vestidos, porque ninguém se esfardou, toda a gente de prevenção, e com a arma porque era assim, a arma na cabeceira da cama. Pronto, de madrugada, está a formar, tudo a formar. E formámos nos sítios certos, nós pertencemos, vamos lá formar. Os carros a trabalharem na parada, os carros, posso precisar de talvez 3 ou 4 carros ali a trabalhar. E do meu pelotão, assim, para aquele carro. E vamos nós para o carro, subimos, e depois iam alferes no carro e o miliciano atrás, connosco. E quando saímos, vamos tomar de assalto. Mas não é onde vamos? Vamos tomar de assalto a Legião Portuguesa, que era no Arieiro, mais à frente, a Legião Portuguesa. E vamos nós, aflitos, quando chegámos perto do Arieiro, e aí é que foi. Vira-se um miliciano assim, bala na câmara, Xê! Foge! Pá! E eu viro-me para o meu colega, que era meu colega da tropa, dos serviços, era meu colega, e disse assim, ó 1003, estamos fodidos. Chegámos, saltámos, todos em silêncio, e começámos a progredir, está a ver, um cenário de guerra, progredir entre os carros, e com a bala na câmara. Se há um desgraçado que dispara, nós que não estamos preparados para a guerra, é alicate, pipi, o quê? Não era transmissões, não era nada, só um desgraçado que dispara, começámos todos a disparar, à maluca, que era de certeza. Lá fomos andando, entramos, estava ninguém, tudo aceso, não encontramos ninguém. Pronto, tomámos conta daquilo. E eu, no meu entender, eu achei que eles tinham melhores transmissões que as nossas transmissões. Eu acho que eles tinham melhores transmissões que as nossas, porque nós carregávamos no botão e no centro de comando, e a antena no telhado ela rodava. Nós víamos ela rodava à procura, portanto, dos sinais para poder captar. Portanto, eles conseguiam saber tudo e mais alguma coisa. 25 de Abril foi isso, apanhou um cagaço. Só não me borrei porque não calhou. Foi o meu 25 de Abril. Depois desse dia foi uma maravilha. 25 de Abril, depois pronto, acabou. Foi a alegria. Foi a alegria totalmente. Mas continuou em Lisboa? Ainda continuei, foi de lá. Depois, passado um tempo, foi a passagem à disponibilidade. Para casa, vi para casa, não foi a passagem à disponibilidade, porque estava quase para sair. Eu estava quase para sair. Estava quase para sair. Vi para casa e depois recebi. E vi trabalhar. Depois estava em casa e já fui aos serviços. Fui aos serviços despedir-me. Fui aos serviços despedir-me. É verdade. Não ia mais. Não voltava para lá mais.
E assim, então, mas voltas porquê? Não gostas da gente? Não, eu gosto, mas não coisa. Vou para os CTTs porque e o senhor que me deu, o Alferes, que deu a formação em Lisboa e no Porto, era o engenheiro lá aqui em Coimbra. E eu fui lá falar com ele. Não, vens quando quiseres, é quando quiseres, vais, tens as portas abertas, vens para cá quando quiseres. Portanto, é só chegares aqui e começas a trabalhar no outro dia. E disse, pronto, e eu fui lá e despedi-me. E estava em casa, só estava para depois começar, à espera de passar a disponibilidade para passar, para ir. O meu chefe telefona-me, olha lá, então tu não queres cá ficar? Tu não sei quanto e tal. E assim, epá, não, vou para a especialidade que eu tirei. E ele assim, mas tu ficas cá, nós damos esta categoria e tal. E eu assim, então está bem. Já não fui. E fiquei lá nos serviços. E lá fiquei, até vir embora. Nunca ninguém me mandou embora. E vi sempre quando quis, sempre, de todo lado, menos da tropa. Sempre, em todo lado. Em todo lado que eu passei, a trabalhar, vi sempre. Nunca ninguém me mandou embora. Vou-me embora. Vão-me embora. Só na tropa que os gajos, fiquei lá até eles quererem. De resto, até da junta queriam que eu continuasse. Não, vou-me embora. Acabou 3 anos, os hóspedes ao terceiro dia enfadam. E é verdade. 3 mandatos é muito. Muito. O terceiro mandato já é para... Já estamos não dá. Não, eu digo a toda a gente que não. 2, tudo bem. 3, não. Há pouco falou da agricultura. Quer falar um pouco mais? Na agricultura? O meu pai, pronto, tinha. O meu pai fazia agricultura e eu ajudei naquilo que podia. Não aprendi. Não aprendi. Não tive essa. Porque o meu pai não tinha paciência para ensinar. Não tinha. Eu lembro-me que um dia fui para podar. Eu não sabia podar. E eu... Sim. E eu vou podar. Ele puxa para uma vida, ele dizia, faz assim, tal. E eu estou a fazer aqui, fiz mal. Claro que fiz, então... Fiz mal, então, porque é preciso saber ter alguma prática, ter um tempo. Mas ele achava que não. Explicou e faz. Puxa para uma vida, dá-me com ela, e eu vou para juntar as vidas, porque naquela altura nós juntávamos as vidas porque depois serviam para o forno, para cozer a broa e etc. E vou eu a juntar as vidas. Casei-me sem saber podar. Depois eles entregam as vinhas. O meu pai deu-me lá um bocadinho para eu amanhar. E um dia andava eu lá a podar a minha vinha, que ele me tinha dado, e ele depois aparece, e as lágrimas vêm aos olhos, as lágrimas começam a chorar, começam as lágrimas aos olhos. Eu disse, então o que você quer? Está tudo mal. Então você nunca me ensinou. O que você quer? Então, aprendi depois mais tarde com o meu sogro é que me ensinou a podar. A sogra e a minha... Eu tinha um cunhado mais novo, sabia mais do que eu. Era mais novo, mas muito mais novo. Mais novo, mas muito mais novo. Eu caçula lá deles. E ele sabia podar e eu um homem casado e não sabia podar. É verdade. O seu pai só tinha vinha? Ele também fazia... Era mais vinha, só mais vinha. Era um sítio, olha, no sítio onde eu tenho a casa, conhece. Esse aí no tempo dele chegou a dar 500 cântaros de vinho. 500 cântaros e era tudo à enxada. Acabava-se tudo ali à enxada. Foi. Os produtos que ele vendia na mercearia, comprava? Sim, muitos eram de lá. Ele chegou ali a ter as galinhas, coelhos, perus, fazões. Produzia? Sim, tinha lá tudo. Ele levava cestos de ovos dali também. Era um bocadinho de coisa. E um dia, é uma história muito engraçada. Maio, cerejas, terra, milho, as cerejeiras, bergadinhas de cerejas. Ei, que lindas! E eu disse, vai ter que ir às cerejas. Elas a convidaram-me para eu ir apanhar.
Eu a olhar para as cerejas, eu assim, estou feito. Então, como é que eu vou lá? Ele sabe, ele controlava tudo. Ele vai ver como que fui às cerejas. E eu assim, mas eu faço bem. Lá no barracozito, ao fundo, no barracozito, tinha lá as botas, as enxadas, etc. Guardava ali tudo. E eu tiro as minhas botas, os meus sapatos, não sei, naquela altura, tiro, calço as dele e vou às cerejas com as botas dele. Pois, foi ele que foi às cerejas, não fui eu. Esse trameio nessa altura. Olha, eu tenho coisas dele. Não se lembra, mas antigamente havia os figos secos, vinham em umas ceiras. Sabe o que é? As ceiras. Tenho histórias. Aqueles figos. E depois a gente, já crescido, assim, já crescidão, e já mais crescidão. Nós íamos passando, a ceira estava ali longe, não podia estar no balcão principal, onde as pessoas se debruçavam. Estavam no outro, ali à vista. Mas nós passávamos ali, eu, os meus irmãos, íamos passando, um figo na boca, claro. Um figo na boca. Olha, os figos também iam desaparecendo. Fazer o par sou honesta. Mas quem é que anda a comer os figos? Eu não. Ninguém era. Um dia, lá na fazenda, andámos lá, chamam-me assim, olha lá, anda cá. Quem é que veio aqui fazer cocó? Fui eu. Estava tudo cheio de grainha. O cocó estava com a grainha, muita grainha. Então quem é que anda a comer os figos? Toma, leva. Era tudo assim. Porrada, era só. E ele era a base da porrada. Da porrada. Produziam animais? Sim. Sim, ter porcos, era o normal. Sim. O que é que habitualmente comiam? Quando era pequenino? Então, a sopa, a sopa fazia parte, era a sopa. Sopa, azeitonas, sardinha pouca, ainda pequenininho, mas ainda me lembro da tal sardinha dividida por 2 ou 3. Era 2, um come a cabeça, outro come o rabo. Eu ainda me lembro disso. Minha mãe ia trabalhar e nós de manhã, quando acordávamos, tínhamos na lareira, que era mais funda, as tigelas com as sopas feitas de broa. Até aquelas coisas. E a sardinhita assada, estava lá ao lado, e a gente lá comíamos aquilo, depois íamos para a escola. Era o nosso café. E carne? Carne, depois de mais tarde, depois já, quando o meu pai veio, já passou a ser diferente. Não, isto havia idade, entretanto o tempo também foi modificando, mas ele depois já passou a ser diferente. Nós fomos das primeiras pessoas aqui. A primeira pessoa a assar frangos foi na Portela do Gato, o Sr. Clemente. Nós nós íamos lá ajudá-los, o meu irmão e eu íamos lá ajudar, no café, naquelas coisas, porque o meu pai e ele eram muito amigos, e nós aprendemos a assar frangos. Foi com ele, e começámos a assar frangos mesmo, aqui em Almalaguês, nós assámos muito frango. E nós vendíamos muito frango. Eu mais o meu irmão, íamos buscá-los vivos, ou eles vinham-nos trazer os frangos vivos, e depois nós matávamos os frangos. As nossas namoradas, iam-nos ajudar a depenar os frangos, e outras pessoas iam lá, que era uma linha de montagem, a matar, pendurávamos numa corda, tínhamos um gancho, pendurávamos o frango ficava ali a estrabuchar, pronto, e depois água quente, as mulheres lá estavam a depenar. Às vezes, quentes, nós estávamos a depenar os frangos e as pessoas já vinham buscá-los frescos. Nós vendemos muito frango, mas muito frango. Portanto, mais tarde era o frango, era o porco, essencialmente o porco, coelhos. O meu pai era caçador, um bom caçador, o meu pai caçava muito. O meu pai sonhava naqueles estavam, ele sabia. As pessoas chegavam lá à tasca e encomendavam-lhe um coelho. Olha, é capaz de arranjar um coelho para amanhã, para o meio-dia? Podes vir que está cá. Ele sabia onde é que eles estavam.
e punha milho e os cereais nos sítios, para eles andarem ali, comiam. Portanto, quando alguém ali encomendava um coelho, era garantido. Na altura, como é que conservavam? Ainda não existiam frigoríficos? Ai, estamos a ir muito atrás, porque depois já foi diferente, depois veio frigorífico, não é? Mas as carnes eram ao sale, depois e essencialmente a chanfana, quando se fazia chanfana, era o vinho, mas essencialmente era ao sale, claro. Lembro perfeitamente, presunto tão bom, e aquela entremeada, às vezes mas aquele tocinho mais alto, mas era um tocinho rijo, uma gordura rija. Nós comíamos aquela gordura, mas era uma gordura rija, não era sebo, não. Aquilo era uma gordura que até dava gosto de comer, que era rija, boa, saborosa. Não se fazia na boca, não, com aquela gordura sebo, não. Era diferente. Parece que até estou a salivar. E o seu pai vendia essas carnes na mercearia? Também chegou a vender salgada, ainda lembro porque depois já havia aí umas pessoas que matavam o gado e também tinham, depois pronto, era diferente, daquela altura eu lembro que era porco de ano, era tratado a ano, era só com as labais, as maçãs, o resto das frutas, couves, as batatas, cascas das batatas, porque era mesmo assim, era um ano, um porco era um ano, dava um ano ali a tratar dele. Depois veio toda esta mudança, aproveitava-se tudo do porco, tudo, das ovelhas, das cabras, aproveitava-se tudo, lavava-se. Eu lembro da minha mãe, que eram as minhas irmãs, quando iam lavar o bucho do porco ou da cabra ou da ovelha, quando iam lavar, íamos para o ribeiro, para a fonte, para o ribeiro, e depois lá limarem aquilo com que era limar, punham um lialho e viravam a tripa, aquilo, pá, era engraçado ver fazer aquilo. Era a lavagem das tripas, como já há bocado também, e do bucho. Depois, em água fria, porque na ribeira é água fria. No ribeiro, água fria. Na fonte, água fria. Hoje, como temos água canalizada, qual é a tendência que as pessoas têm? Água quente. Lavam as tripas, lavam o bucho com água quente. Eles hoje já vêm do matadouro, já vêm quase preparados. É verdade, já alguns bem um bocadinho sujos ainda, mas pronto, mas vêm quase limpinhos. Mas devem ser sempre lavados em água fria. Sempre. Por muito que custe, lavem os negalhos, lavem o bucho em água fria. E no fim dele limpo, mesmo que os preparem para outros comerem, lembre-se que vos pode calhar o negalho. Aquilo quando eu estou lá na confraria, e assim, então isto está bom. Lembrem-se que esse negalho pode-vos calhar a vocês. Portanto, lavar bem lavadinho. Façam como vocês o fossem comer. E é assim que tem sido. Lavado, no fim está lavado, eu faço uma linha de montagem. As pessoas lavam, vão lavando, os novos confrades que entram têm que lavar o bucho. Têm que aprender a fazer negalhos. É uma das nossas, que eu saiba, acho que não há mais nenhuma. A nossa confraria é o batismo do novo confrade, é fazer negalhos, aprender a fazer negalhos, lavar, etc. É isso, é uma das missões que ele tem. Portanto, linha de montagem, até que chega ao último. E o último, ok. A linha de montagem é que as pessoas estão ali, estão no lava-louça, e vão lavando, tirando com a faca, alguma sujidade, etc. Vem, está em condições, vão passando e quando chega, por exemplo, à minha mão, eu vejo, está ok, está lavado. Vai para ali que é para ser escaldado em água quente, a ferver. Vai para um outro recipiente, onde fica ali, água quente. Ele é escaldado, água quente, vai depois, por exemplo, para uma panela, uma bacia, tudo depende. Fica ali, com limão,
cortado com limão, fica ali assim. Eu deixo ficar e ponho água fria depois. Depois de escaldados, depois ponho água fria. Um bocadinho de água fria. Um bocadinho, ali sim. E depois, o que é que eu faço? Ou mando fazer, ou faço, de uma maneira geral, faço eu também. Mas é assim que se faz. Agarra-se no bucho, porque está ainda quente, e apanhou aquela eu vou falar aquele sabor que a água quente depois transmite. A carne absorve com mais facilidade porque a água quente e absorve. Portanto, depois de ester, eu agarro no bucho, já está com um bocadinho de água fria para eu poder manejar, espremo até que saia aquela água que ele tem e vai para outro recipiente. Agarro no outro, faço isso, espremo, tiro-lhe alguma gordura, alguma água, aquela água quente com aquela gordura que foi buscar. Vai para o lado. Depois então, nessa outra bacia, ela fica com limão, não muito, porque senão pode saber muito ao limão, e então colocamos um bocadinho de aguardente. Nós na confraria. Em minha casa eu não ponho-lhe vinho, porque ele fica homogéneo, escuro, porque depois, como é aguardente, depois vai para a caçoila com o vinho, e quando é a partir o negalho, pelo menos fresco, quando sai do forno, se ele for depois aquecido uma ou duas vezes, depois já fica com aquela cor por interior, já vai buscar um bocadinho o vinho. Mas novo, quando é fresco, assado, nós vamos a partir o negalho, o que é que vem a acontecer? Por fora está escuro, por dentro está branco. E depois quem desconhece um bocadinho o negalho, começa, está cru, está não sei o quê, fica com essa ilusão. Portanto, vinho, o negalho está todo igual. Pronto, e depois é embrulhado. Nós agora já não utilizamos a tripa, utilizamos os nossos escadilhos do tiar, aqueles bocadinhos de linhas que sobram, e ata-se. E assim, vai cozer com uma chanfana. Conforme a caçoila, três cabecinhas de alho, 3 folhas de louro, um piripiri, pimenta em grão, colorau e um bocadinho da gordura da própria cabra ou da ovelha, para terminar. Não, para nós não leva mais nada. E depois o negalho deixá-lo ficar bem cozido. E o sal, claro, tem que levar sal. E deixá-lo apurar bem. A chanfana de 2h30, 3, tira-se, porque senão desfaz. O negalho pode ficar até ao outro dia de manhã no forno a lenha. Pode ficar que não há problemas nenhums, ainda mais apuradinho fica. E temos o nosso negalho. Muito bem. E é a iguaria? É a nossa iguaria. Eu gosto muito. Porquê o negalho? Gosto e é melhor o negalho. Deixa-me explicar assim. A carne, a chanfana de cabra torna-se mais seca. E pronto. A de ovelha ou de carneiro, ela é mais sedosa, tem mais gordura. E a carne é mais sedosa, a gente come aquela carne e não se embola. A gente está a comer, porque ela é sedosa, nota-se, é suculenta. É mais suculenta. E come-se bem. Tem gordura. Com a faquinha, com o garfo, gordura para o lado. Quem quiser comer, que coma. Não é? Mas a gordura vai para o lado. E que fica aquela carne que sai da gordura, desloca-se da gordura. Excelente. Excelente. E no negalho, pronto, também é no género. É no género. E a carne, eu digo sempre que a carne de carneiro, de ovelha, de gado de lã, é melhor porquê? Porque veja só isto. A picanha não tem que ter um bocadinho de gordura. Ela é boa porque tem aquele bocadinho de gordura, que é o que lhe dá o sabor. E a da carne é precisamente a mesma coisa. Acreditem, é precisamente a mesma coisa. É a melhor coisa. É a carne da ovelha. Com respeito pelas cabras.
A sua esposa é de Almalaguês? É. E a tradição do namoro? Quer falar um bocadinho sobre isso? A tradição do namoro, aquilo foi um bocado complicado. Eram três, e hoje estão vivas, graças a Deus estão vivas e lindas mulheres que estão aí. Eu andava atrás, eu não sabia para que lado é que ia de cair, eu gostava das três. E depois nós, quando vinhamos do trabalho, nós tínhamos muito esse hábito de depois irmos à fonte para depois pedirmos namoro, era hábito. E foi anos e anos assim. E lá íamos nós à fonte para depois virmos a conversar, até ganharmos coragem para pedir namoro. Mas ali não era falta de coragem, eu não sabia para que lado é que havia de cair. Jesus Senhor. Até que um dia me resolvi e pedi namoro a uma. E ela disse-me que não. E eu assim, pronto, ok, sim senhor. E peço namoro à outra depois, no outro dia, deve ter sido no outro dia, peço namoro à outra, que é a minha mulher hoje. Mas a outra, que é a amiga, que eram as três amigas, disse-lhe assim, olha, o Alberto pediu um namoro e eu disse-lhe que não. E ele vai-te pedir namoro a ti, porque então sabiam aquilo, a inclinação era mais para ali. E assim foi, pedi namoro. E a Lourdes disse, não sabia, muito nova ainda era muito nova. Tem 2 anos a menos que eu. E eu pedi-lhe namoro e ela não ficou assim, não, ou sim ou não, tens que me dizer ou sim ou não. E foi, ela lá disse que sim, pronto. E foi um sim até hoje. A outra depois, no outro dia, mandou um recado pela prima que vivia perto de mim a dizer que estava arrependida e que aceitava. E assim, agora não, já não há nada a fazer. Foi aquela, calhou, eram as duas, calhou, empalei, calhou, pronto, seria para ali, não foi, não quis. A Lourdes aceitou e hoje estamos, graças a Deus, estamos bem. E temos um casalinho, 5 estrelas. Mas é que são mesmo. Iam namorar para a Fonte do Cal? Sim, quando calhava, assim no princípio namorava-se. Quando no princípio, porque os pais ainda não, o princípio, era na fonte, era a caminho da fonte, para cá, para lá, às vezes era assim. Depois pronto, depois era à porta. Eu lembro-me eram tempos muito engraçados, este namoro. Lembro-me que quando peguei na mão da minha mulher, e ela hoje fala nisso, é ela que disse, quando peguei na mão da minha mulher, da namorada, a primeira vez que lhe agarrei na mão, ela ficou transtornada, porque pegaram-lhe a mão. Fará quando foi o primeiro beijo. Mas eram namoros muito puros, muito naquela altura, não era? Hoje não. Hoje eles não sabem namorar. Elas hoje é que pedem namoro. Nós não. E daí que nós temos, a nossa educação que nos deram, que a gente aceitou, que a gente aprendeu, é para a vida. Quando casámos, éramos jovens, mas com mentalidade de homens feitos, mulheres feitas, preparados para a vida, preparados para aguentar os tramulhões, preparados para aguentar o touro, para agarrar o touro de frente. Partíamos para uma casa, fazer uma casa sem problemas. Não, sem problemas nenhuns. Nós era assim, nós éramos preparados, a vida ensinava-nos nestas coisas. Hoje são elas que pedem namoro?
Depois não têm, passado 15 dias, casam-se, passado 15 dias, uma dificuldade, não tem uma dificuldade, assim, eu não te quero ir, vou para a casa da minha mãe e do meu pai, não estou para aturar este gajo, ou não estou para aturar esta gaja, francamente, pá, isto está mal, eu não sei, estou retrógrado de todo, mas eu acho que isto aqui que não vai levar a lado nenhum, acho que não sei, porque não há respeito. Respeito pelos filhos, ter amor com os filhos mesmo, porque eu acho que pai e mãe viverem juntos é muito bom para os filhos. Eu acho que sim, que é é a melhor coisa que se pode dar a um filho. Não sabem desculpar. Primeira coisa, eu acho que a culpa nunca é de um só, é dos dois, portanto, em tudo. Uma das coisas que também os nossos pais nos diziam assim, primeira coisa, fazer as pazes, nunca se deitarem sem fazerem as pazes, porque depois os lençóis resolvem tudo, os lençóis resolvem muita coisa. Pertence a alguma associação ou coletividade da freguesia? Neste momento não tenho as cotas em dia, derivado ao que se passou na associação, mais por isso. Mas sou o número 7 ainda, sou o número 7 da associação, sou um dos primeiros. Qual associação? Da Associação Desportiva e Cultural, que hoje está a atravessar um bocado com problemas, mas pronto, cada um passa, nós quando pertencemos às associações, quando somos responsáveis pelas associações, nós tentamos sempre fazer o melhor. Portanto, por vezes não conseguimos, ou não temos, mas estamos lá porque queremos trabalhar, estamos lá para trabalhar porque queremos fazer alguma coisa. Uns conseguem, outros não conseguem, outros são melhores administradores, outros não são, outros tiveram azar, pronto, estas coisas acontecem. Mas fruto disso, de azares, ou não posso dizer que será má administração, não vou por aí, nem quero, mas pronto, eu acho que frutos de azares, nós eu deixei e muitos outros, não estou para estar a pagar para uma coisa, a dar dinheiro para uma coisa que estão ali e não estou a ver nada, pronto. Já na altura estava numa direção, eu e o meu irmão, quase dos fundadores, estávamos lá, quando, eu que estava aqui há bocado, o António, também pertencemos, estávamos lá e depois, quando fui para a Junta Freguesia e saí, nessa altura saí e deixei de pertencer mesmo aos corpos e fiquei como sócio, claro, mas saí, estava na Junta, não podia, acho que não devia continuar, mas ajudei muito a associação, bastante mesmo, depois como Presidente de Junta ajudei bastante, pronto, foi assim. A outras associações, desde que eu me conheço como gente assim já de uma certa idade, até hoje ainda não deixei de trabalhar para o povo. E veja lá os anos, tenho 73 anos, veja lá só os anos que eu ando a trabalhar para o povo, desde essa altura. Mas pertenceu a outras associações? Tenho sempre metido em muita coisa, sempre. Estive na igreja, 12, agora também uns 8 anos, 8 foi de certeza 8. Na igreja fizemos também, deixei um bom trabalho lá. Estive até ao ano passado na Assembleia da Caixa de Crédito Agrícola, vice-presidente da Caixa de Crédito Agrícola, tenho lá estado, presidente da Junta desde a primeira feira que se fez aqui em Almalaguês, a primeira feira que eu não fiz nada. Pertenci sempre, fiquei sempre ali, porque foi uma das minhas lutas, queria um banco, uma caixa, uma dependência, e consegui. Mas tenho nada a caminhar para lá estes anos todos.
Deixei há pouco tempo. Tinha deixado há 2 anos, dois anos, nas eleições, e assim, acabou, vamos embora, acabou, nova eleições, e eu disse, eu não quero, não vou pertencer. Entra uma comissão, entra uma nova Assembleia para a Caixa, e nós saímos, eu e o Presidente saímos, o segundo secretário continuou, mas o Banco de Portugal não os aceitou. Estava eu em Vila Real, não, Bragança, estava em Bragança, quando me telefonaram a dizer que eu tive quase um ano fora, estou fora, e quando telefonaram que eu tinha que voltar para fazer novamente eleições, e lá voltámos para lá, tivemos lá quase mais um ano, eu e o Coronel lá estivemos nós a fazer, pronto, fazemos esta, até provocámos novamente eleições, e agora, graças a Deus, foi o ano passado, mais ou menos nessa altura, já lá estão, e já não foi voltar, já não voltamos lá. Essa. A cooperativa Sozelas, também ainda andei por ali, também ainda pertencia ali durante uns anos, também aos corpos gerentes, suplente. Mas pronto, tinha que andar a caminhar lá para as Assembleias, etc. Então, de certa forma também estive ali. A Irmandade do Santíssimo, a Confraria e é na Escola de Música também, por isso que eu lhe disse a ele que também na Escola de Música, também de certa forma ando ali, porque eu já há muitos anos aqui, ainda estive aqui no rancho, foi os meus primeiros passos no rancho a tocar cavaquinho. Tocar? Hoje não toco, mas pronto, há lá uns toques. E depois, mais tarde, também no Centro de Carga d'Água, eles também fizeram, um dia, tinha a roupa, mas posso falar, para mim não interessa, são coisas que sabem, para mim, mas não vale a pena estar até, acho que não. Acho que não. Deixei de aparecer, pronto. Mas nunca deixei de os apoiar, mesmo na junta. Nunca fiquei zangado com eles. Porque eu costumo sempre a dizer, as instituições não têm culpa dos administradores. As instituições são as instituições. E não têm culpa, sou eu que estou aqui, mas a instituição não tem culpa. Sou eu, sou mau, sou bom, se gostam de mim, se não gostam de mim, não interessa. A instituição é que é. Como na igreja, ninguém não gosta do padre, não gostam do padre, mas o padre é um homem como eu. A igreja, Jesus Cristo é que é o centro, não é? O resto, os padres são como nós, tropeçam a todo momento. Para finalizarmos, queria lhe perguntar como é que é viver em Almalaguês e o que é que mudou desde a sua infância? E tanto. Desde jogar a bola descalço, por exemplo, eu gosto muito de andar descalço, ainda hoje, pinto-me todo para andar descalço. A minha mulher está sempre a chatear-me, que eu mês de inverno ando sempre de chinelos, do dedo, por ali, e agora, a partir de agora, andar a regar, qualquer coisa, descalço, gosto muito de andar descalço. Ui, as energias passam todas para a terra, sinto-me bem. Descalço, sou do tempo que estraguei-me as botas, qualquer motivo, sei lá, e o meu pai fomos roçar mato para o gado e fomos descalço, a roçar mato, com a sachola, não é? A roçar, mas também não entrava, porque a sola do pé rija, os bicos não entravam, estavam calejados, não entrava. Mas depois ia para cima, era o burro, e eu, vai lá para cima. E eu lá para cima, calcar, ela punha-me as paveias, punha, e eu a calcar, calcava, sem problemas nenhuns. Quando ela me punha para cima do pé, porque ela às vezes era maroto, ele punha-me para cima, e aí picava. Mas punha lá e eu pôr o pé em cima, e não me fazia mal, não entrava. Essa é uma das minhas histórias de infância.
mudou bastante. Desde isso, hoje temos tudo, não é? Mudou bastante. Inclusive as próprias estradas, aqui, não é? Porque a terra batida era as pessoas... Do ano em que foi alcatroada? Não, foi calçada, foi muito tempo, foi uma calçada, depois levou, eu mandei substituir alguma calçada aí por alcatrão, porque as pessoas escorregavam muito na calçada, a corredora escorregavam até constantemente, os carros deslizavam, foi uma pena. Foi uma pena de ter, mas tinha que ser, porque as pessoas caíam e magoavam-se, era complicado. Mas onde eu pude manter, consegui manter ainda alguns sítios, em algumas aldeias até, mantive. A calçada para a fonte, ainda existe um bocado, a uma certa altura, onde eu alcatroei, tinha aquela parecida com a romana. Era caminho romana porque eram pedras, era feita com pedras grandes. Portanto, eu acho que aquilo que era mais à zona da fonte chama-se Fonte da Vila. Aí, mas depois aquilo era muita água, como tinha relheiras muito grandes e era muito difícil para os trotinetes e havia problemas. E depois um dia, até que se começar, até onde está hoje, onde começa a calçada, foi-se arranjando. Alcatrão a primeira vez, depois foi levando umas camadas, agora levou tapete aqui há tempos, mas foi assim. Portanto, mudança do tempo que era bom, brincar na rua, brincar com as meninas, à pela, chamamos a pela à barreira, a bela mula, a apanhada, etc. Brincava-se muito na rua, não havia bicicletas, eram poucas, né? Desse tempo, poucas bicicletas. Depois, quando veio o carro, quando veio o primeiro carro, mas naquela altura que as pessoas ficavam a conversar com as vizinhas, sentadas à soleira da porta, lembro perfeitamente disso. Lembra-se do primeiro carro a aparecer na aldeia? Era do tio João Mendes. O primeiro carro era aquilo. Nós lembro-me, fazíamos baladeiras aqui da roda da frente para a roda de trás, de lá ao lado, que era para subirem, e a gente, lá íamos todos pendurados naquilo, pequenitos. Depois foi a evolução, a evolução depois começa a grande evolução, a grande transformação começa logo a partir dessa altura. Aquilo foi galopante até hoje, foi uma transformação. Nós pertencemos a uma geração que apanhamos muita coisa. Do tempo mesmo antes, depois não tínhamos nada, não é? Não tínhamos nada. Depois, quem tinha uma bicicleta já eram os considerados ricos. Mas já ali meia dúzia de anos, depois começamos a conseguir ter bicicletas, porque depois já vamos para Coimbra de bicicleta. Eu já comecei a ir para Coimbra de bicicleta. Qualquer pessoa já compra uma bicicleta. No meu serviço, lembro-me de ter lá, o sítio das bicicletas era maior, era um sítio grande, tinha um coberto. Lembro-me depois de ser separado, arrancar-se aquelas coisas para as pendurar e ficar o piso para as motorizadas, começaram a haver já mais motorizadas. Depois acaba-se com o resto das bicicletas, já não há ninguém que vá de bicicleta, já vai tudo motorizada. Depois acabam com os sítios de ficarem ali os trolleys, porque ficavam ali, arranjaram aquilo para carros, para começar a ter carros, até que acabar com as motorizadas e daquilo tudo, e hoje é só carros. Portanto, tudo isto, eu lembro-me de tudo isto aqui e cá, de ser assim, de grande transformação que a nossa terra teve, da alegria de se viver de cá, muita gente, nós andávamos
principalmente ao domingo, mas à noite a rua estava cheia de jovens, de juventude, a brincarem. Agora, a partir de agora, os calacus, etc., os vagalumes, pá, andámos aí nas quelhas a apanhar os vagalumes, os calacus, etc. Pá, brincávamos às escondidas, as mães deixavam-nos andar na rua até tarde. Era uma alegria. Os pais conviviam, as mães com umas... portanto, os nossos vizinhos sabiam dos nossos problemas. Eles sabiam. Se nós tínhamos um problema, o vizinho sabia, não era só a família, era o vizinho, sabia do nosso problema e ajudávamos uns aos outros, tomávamos conta dos cachopos, uns dos outros, emprestava-se a broa. Eu não tenho broa, empresta-me uma broa. Lá emprestavam a broa. Eu, quando cozer, depois de outra. De certa forma, havia sempre broa fresca em casa. Era engraçado. Era engraçado esse tempo. A convivência com as pessoas era sã. Era sã. E aos domingos, eu namorava ao fundo da escada. E os meus cunhados eram homens, a Lourdes era sozinha, de rapariga, portanto eu namorava ali ao fundo das escadas, os meus cunhados, o meu sogro aparecia com uma trupe, adega, e estava logo ali, a adega, estava ali, e eu a namorar, não namorava nada. Vinha um outro cunhado, mais uma trupe lá para dentro. Entretanto, estava um outro cunhado cá fora, outro irmão cá fora, com outra trupe, porque em idades diferentes, era assim que se vivia, se convivia. Eram constantemente a adega do meu sogro, porque eu passei por isso, era constantemente. Só faltava lá ter um loureiro, dizer que aquilo que era uma tasca. Constantemente ali gente, rapaziada nova, senhores, homens casados, ali, constantemente. O meu sogro também era de 5 estrelas, dava-se muito bem. E todos eles, é uma família que tem muita consideração. Gente boa. Os cagomas. Mas a minha aldeia era muito rica em tradições. Brincava-se muito nas tradições e algumas ainda bem que o rancho se encarrega de manter essas tradições. Graças a Deus. As tradições que eu sinto mais falta é da convivência das pessoas no dia a dia, de se conversar, de ir pela rua abaixo e conversarmos com as pessoas. A gente hoje passa pela rua, não falamos com ninguém. Vamos à missa, que antigamente estava tudo cheio de gente a caminhar a pé para a missa, não é? E hoje, para a igreja, hoje não se vê ninguém, não há ninguém, hoje é miséria. Olha, mesmo há um evento qualquer que se faça, só pouca gente que vai. A gente faz um evento. Olha, aquelas obras que eu fiz, não. Estou sempre a dizer que fiz, não faço. Ajudei. Na casa paroquial, há muita gente, é digno de se ver. Um aproveitamento que se fez, um salão, onde a catequese, onde a nossa confraria faz lá, e está a ter muita, a escola de música, etc. Um sítio que é digno. E há muita gente que ainda não sabe que não foi lá. Não foram. Não sabem que aquilo que existe. Como a biblioteca. A biblioteca está cá desde 2001, a extensão, e há muita gente que não sabe que existe cá uma biblioteca, uma extensão da biblioteca. É verdade. Não sabem. As pessoas acomodam-se em casa. E eu também sou um deles, não é? Televisão, sofá, a minha vida. Não tenho nada que estar-me a meter-me com os outros, não é? Deixa lá estar, viva a tua vida que eu vivo a minha. Também a idade agora, também já me permite muito isso. Eu já quando saio, já é assim, pá, estou aqui tão bem, lá vou eu para a música, lá vou eu para ali, ou lá vou para lá, ou lá vou ver este invento, apetecia-me tanto estar aqui. Às vezes vou ver estas coisas que acontecem na associação e etc., já me custa um bocadinho, não estou assim tão velho, nem me considero assim muito velho, mas
mas já me custa, gostava de também estar, já quero o meu sossego, já eu gosto de estar sossegado. Penso que esta gente também, a maior parte das pessoas que estão na mesma como eu, mas o que mais me aflige é a juventude, não se presta para nada, não aparecem, não se dão, sabem que precisam, epá, vamos lá, vamos ajudar, precisam, isto precisa mas não precisam, já namoram também por telemóvel, já não fazem nada, esta juventude não faz nada, namoram por telemóvel, qualquer dia até, olha, nem sei, pronto.